Mística Cidade de Deus. Livro 2 do tomo 1, capítulo 4. Por Santa Maria de Ágreda. Perfeição com que Maria Santíssima observava as cerimônias do templo e seus deveres. A menina Maria no templo, voltando a prosseguir nossa divina história. Depois que a menina Santíssima consagrou o templo com sua presença, na verdade foi crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. As inteligências que me têm sido dadas sobre o que naqueles anos a mão poderosa ia operando na princesa do céu me colocam à margem de imenso e ilimitado mar. As inteligências que me têm sido dadas me deixam admirada e fico duvidosa por onde entrar acertadamente em tão extenso pélago, sendo inexcusável omitir o muito e difícil acertar o pouco. Direi, pois, o que o Altíssimo me declarou em certa ocasião, falando-me deste modo. Maria, modelo das almas consagradas. As obras que realizou no templo, aquela que seria mãe do Verbo humanado, foram em tudo perfeitíssimas, e compreendê-las excede a capacidade de qualquer criatura humana ou angélica. Os atos interiores de virtudes foram tantos e de tão alto merecimento e fervor que excederam a todos os dos serafins. Tu, alma, terás deles mais compreensão do que possibilidade para os explicar com palavras. Contudo, é minha vontade que no tempo de tua peregrinação em corpo mortal ponhas Maria por princípio de tua alegria e a sigas pelo deserto da renúncia e negação de todo humano e visível. Segue-a pela perfeição, imita, conforme tuas forças, e a luz que recebes dela. Ela será teu norte e tua mestra, para te manifestar minha vontade, e nela acharás escrita, com o poder do meu braço, minha lei santíssima, na qual meditarás dia e noite. Com sua intercessão ferirá a pedra da humanidade de Cristo, e nesse deserto redundarão em ti as águas da divina graça, e luz para saciar tua sede, iluminar teu entendimento e inflamar tua vontade. Será coluna de fogo para te dar luz e nuvem para te fazer sombra e te refrigerar, com sua proteção dos ardores das paixões e inclemências de teus inimigos. Maria, espelho da divindade, terás nela anjo para te guiar e te conduzir longe dos perigos de Babilônia e Sodoma, onde não te atinjam os meus castigos. Terás mãe que te ame, amiga que te console, senhora que te governe, protetora que te ampare, e rainha a quem, como escrava, sirvas e obedeças. Nas virtudes que praticou a mãe do meu unigênito do templo, acharás o modelo universal de suma perfeição, por onde ordenares tua vida, o espelho sem mácula, no qual se reflete a viva imagem do Verbo humanado, a cópia fiel e sem erratas de toda a sua santidade, a beleza da virgindade, o encanto da humildade, o fervor da devoção e obediência, a firmeza da fé, a certeza da esperança, os ardores da caridade e um vasto mapa de todas as maravilhas de minha destra. Por este nível regularás tua vida e por este espelho quero que acompanhes e adornes
aumentando tua beleza e graça, como esposa que deseja entrar na câmara de seu esposo e Senhor. Maria no templo, mestra da perfeição. Se a nobreza e dotes do mestre servem de estímulo para o discípulo e lhe tornam mais amável sua doutrina, quem poderá te atrair com mais força do que a mestra que é mãe de teu esposo? A escolhida por mais pura, santa e sem mácula de culpa, para ser virgem e juntamente mãe do unigênito do eterno Pai e resplendor de sua divindade e mesma substância? Ouve, pois, tão soberana mestra, segue-a pela imitação e medita sem cessar suas admiráveis excelências e virtudes. Adverte que sua vida no templo foi o original que hão de reproduzir todas as almas que à sua imitação se consagram como esposas de Cristo. Esta inteligência e doutrina me deu o Altíssimo sobre a vida, em geral, de Maria Santíssima durante os anos que viveu no templo. Maria pede instruções ao sacerdote e à mestra. Passo agora às suas particularidades. Depois daquela visão da divindade que descrevi no capítulo 2, tendo-se oferecido ao Senhor e dado à mestra todas as coisas que possuía, ficou absolutamente pobre e entregue às mãos da obediência, dissimulando com o véu destas virtudes os tesouros de sabedoria e graça, com os quais excedia aos supremos serafins e anjos. Em seguida, pediu com humildade ao sacerdote e à sua mestra que regulassem seu modo de vida e os trabalhos em que se deveria ocupar. Conferiram eles entre si, com a especial luz que lhes foi dada, procurando medir os exercícios da divina menina pela sua idade de 3 anos. O sacerdote e a mestra chamaram na sua presença. Permaneceu a princesa do céu de joelhos para ouvi-los, ainda que lhe mandassem levantar. Com grande modéstia solicitou permissão para se manter com aquela reverência, por se achar perante o ministro e sacerdote do Altíssimo e da mestra, cujos ofícios e dignidade queria respeitar. Exortação do sacerdote à menina Maria. Falou-lhe o sacerdote: Filha, muito querida, trouxe-vos o Senhor à nossa casa, a sua casa e santo templo. Agradecei este favor e procurai merecê-lo, trabalhando muito em servi-lo com sinceridade e coração perfeito, aprendendo todas as virtudes. Assim, deste lugar sagrado vos retirareis instruída e preparada para levar os trabalhos do mundo e defender-vos de vossos perigos. Obedecei a vossa mestra Ana e começai desde logo a carregar o suave jugo da virtude, para o achardes mais leve durante o restante da vida. Respondeu a soberana menina: Vós, meu Senhor, que estás no lugar do Altíssimo, como seu sacerdote e ministro, e também minha mestra, me ensinareis e ordenareis o que devo fazer. Assim vô-lo suplico, e para não errar desejo obedecer em tudo a vossa vontade. O sacerdote e mestra sentem por Maria especial admiração. O sacerdote e a mestra sentiram interiormente grande ilustração e força divina para cuidarem particularmente da divina menina, desvelando-se por ela mais do que pelas outras, conferindo o grande conceito que dela faziam, sem saber o oculto mistério daquele soberano impulso. Determinaram prodigalizar-lhe atenção especial. Como, porém, isto só podia atingir as ações exteriores e visíveis, não lhe poderiam limitar os atos interiores e afetos do coração, que somente o Altíssimo governava com singular proteção e graça. Deste modo, aquele cândido coração permaneceu livre para crescer e adiantar-se nas virtudes interiores, sem perder
instante em que não praticasse o mais perfeito e excelente. O sacerdote organiza o dia da menina Maria. Ordenou-lhe o sacerdote suas tarefas e lhe disse: Minha filha, assistireis com toda reverência e devoção aos divinos louvores e cânticos do Senhor. E sempre fareis orações ao Altíssimo pelas necessidades do seu santo templo, de seu povo e pela vinda do Messias. Às 8 da noite vos recolhereis para dormir, e ao despertar da aurora vos levantareis para louvar e orar ao Senhor, até a hora de tércia, 9 horas. Da tércia até a tarde vos ocupareis em algum trabalho manual, para aprenderdes de tudo. Depois do trabalho, na alimentação, guardareis a conveniente temperança. Em seguida, ireis ouvir as intenções da mestra e o restante do dia preenchereis com a leitura das Santas Escrituras. Em tudo sereis humilde, afável e obediente ao que vos mandar a mestra. Docilidade da menina Maria. Sempre de joelhos, tudo ouviu a menina Santíssima. Pediu a bênção do sacerdote e da mestra, beijando-lhes as mãos e propôs em seu coração observar durante todo o tempo que permanecesse no templo a ordem de viver que lhe pautaram, caso não mandassem outra coisa. Como propôs, assim o cumpriu a mestra de santidade e virtude, como se fora a menor das discípulas. Seus afetos e ardentíssimo amor inclinavam-na a fazer muito mais do que lhe ordenaram. Sujeitou-se, porém, à determinação do ministro do Senhor, antepondo o sacrifício da santa e perfeita obediência aos seus fervores e próprio ditame. Mestra de toda a perfeição, conhecia que se garante mais o cumprimento da vontade divina na humilde submissão em obedecer do que em desejos mais elevados de outras virtudes. Com este raro exemplo ficaremos instruídas, principalmente as religiosas, a não seguir nossos pequeninos fervores e desejos contra a obediência e vontade dos superiores. Por estes, Deus nos manifesta seu gosto e beneplácito, e em nossos afetos procuramos somente nossos caprichos. Nos superiores é Deus quem age, e em nós, sendo contra eles, age a tentação, a paixão cega e a ilusão. Humildade da menina. Além do que lhe fora ordenado, nossa Rainha e Senhora mais se distinguiu em pedir licença à sua mestra para servir a todas as outras meninas e fazer os trabalhos humildes de varrer, limpar a casa e lavar os pratos. Embora isto parecesse novidade, principalmente nas primogênitas por serem tratadas com maior consideração e respeito, a humildade incomparável da divina princesa não podia se conformar em conter-se nos limites da majestade, sem descer a todos os afazeres mais simples. Antecipava-se com previdente humildade, nos devidos tempos e ocasiões, para os desempenhar antes que todas as criaturas. Consciência infusa, conhecia todos os mistérios e cerimônias do templo, mas como se ignorasse. Aprendeu-as pelo estudo e ensaio, sem faltar jamais a cerimônia ou ato, por mínimo que fosse. Era industriosíssima na humilhação e desprezo de si mesma. Todos os dias, pela manhã e à noite, pedia a bênção da mestra. Beijando-lhe a mão, fazia o mesmo quando lhe ordenava algum ato de humildade ou lhe dava licença para fazê-lo. Algumas vezes, se lhe o permitia, beijava-lhe os pés com profundíssima humildade. Suas demais virtudes. Era tão dócil a soberana princesa, tão aprazível e suave no proceder, tão dedicada, submissa e diligente em se humilhar, servir e respeitar as meninas que viviam no templo, que lhe arrebatou o coração. Obedecia a todas, como se cada uma fora uma mestra sua. Com a inefável e celestial prudência de que era dotada, ordenava suas ações de tal modo a não perder ocasião alguma de se antecipar às outras.
nos trabalhos manuais de humildade, do serviço de suas companheiras e do agrado da vontade divina. Reflexão da escritora sobre a humildade de Maria. Mas que direi eu, vilíssima criatura, e que diremos todos nós, os fiéis da Igreja Católica, ao escrever e considerar este vivo exemplo de humildade? Parece-nos muita virtude que o inferior obedeça ao superior, o menor ao maior. E temos por grande humildade obedecer a um igual. Que o inferior, porém, mande e o superior obedeça, que a rainha se humilhe à escrava, a santíssima e perfeitíssima criatura a um vermezinho, a Senhora do céu e da terra a uma pobre mulher. E isto tão de coração e sinceramente. Quem não se admira e se confunde em sua desvanecida soberba? Quem, ao olhar neste claro espelho, não vê sua infeliz presunção? Quem poderá imaginar que conheceu a verdadeira humildade, quanto menos que a praticou? Quando a considera e contempla em sua própria esfera Maria Santíssima? Nós, almas que vivemos sob o voto de obediência, cheguemos a esta luz para conhecer e corrigir nossas desordens, quando a obediência dos superiores que representam a Deus se nos antolha pesada e contradiz nosso capricho. Quebre-se aqui nossa dureza, humilhe-se a mais vaidosa, confunda-se em sua vergonhosa soberba, desapareça a presunção de quem se julga obediente e humilde só por se haver submetido aos superiores, pois não chegou a se ter por inferior a todos, e igual a nenhum, como se julgou aquela que ultrapassa todos. A alimentação e sono de Maria. Incomparáveis eram a formosura, a graça, o donar e o encanto de nossa rainha, porque além de nela estarem em grau perfeitíssimo todas as graças e dons naturais de alma e corpo, acompanhava-as o realce da graça sobrenatural e divina. Deste modo, tornava-se no ser e agir admirável conjunto de graças e beleza que arrebatava a admiração e o afeto de todos. A divina providência, porém, moderava as demonstrações destes sentimentos a quantos com ela conviviam, para não serem arrastados segundo a medida da força do fervoroso amor que sentiam pela rainha. No sono e alimentação, como nas demais virtudes, era perfeitíssima. Observava exatamente a temperança. Jamais excedia, antes privava-se a um tanto do que necessitava, ainda que seu breve sono não lhe impedisse a altíssima contemplação. Por sua vontade tê-lo-ia deixado, em virtude da obediência, porém, recolhia-se à hora que lhe fora marcada, em seu pobre e humilde leito florido de virtudes e guardado pelos serafins e anjos, gozava fora da visão beatífica das mais altas inteligências e do amor mais inflamado, do que todos eles juntos poderiam gozar. A menina Maria e a Sagrada Escritura. Distribuía o tempo com rara discrição, para dar quanto convinha a cada uma de suas lições. Lia muito no Antigo Testamento e pela ciência infusa estava de tal modo instruída em todo ele e em seus profundos mistérios que nada lhe foi oculto, pois o Altíssimo lhe manifestou todos os seus segredos e sacramentos, conferia-os com seus anjos santos ou custódios, esclarecendo-se e fazendo-lhes perguntas de incomparável profundidade e subtileza. Se esta soberana mestra tivesse escrito quanto entendeu, teríamos outras muitas sagradas escrituras, além da que tem a Igreja, e receberíamos a compreensão perfeita de seus profundos sentidos e mistérios. Desta plenitude de ciência ela se valia para o culto, louvor e amor divino, e tudo reduzia a este fim, sem que nela houvesse raio de luz inútil e estéril. Era presticíssima no raciocínio, profundíssima no entender, altíssima e nobilíssima em pensamentos, prudentíssima em escolher e dispor, eficacíssima e suavíssima no agir,
em tudo regra perfeitíssima e prodigioso, objeto de admiração para os homens, para os anjos e, de certo modo, para o mesmo Senhor, que a formara inteiramente segundo o seu coração e complacência. Doutrina da soberana Senhora. Perigo e ilusão da tibieza. Minha filha, a natureza humana é imperfeita e remissa para praticar a virtude, frágil e propensa a desanimar, porque muito inclinada ao descanso e muito avessa ao trabalho. Quando a alma dá ouvidos e contemporiza com as inclinações da parte animal, elas se apossam da alma tão fortemente que se fazem superiores às forças da razão e do espírito, e a reduzem a perigosa e vil servidão. Em qualquer alma, esta desordem da natureza é detestável, mas sem medida é aborrecida por Deus em seus ministros e religiosos. Com maior obrigação de serem prefeitos, maior prejuízo recebem destes assaltos e oposições das paixões, da tibieza em resistir e da frequência em se deixarem derrotar, resulta a lassidão e perversidade da consciência. Isto os leva a se satisfazerem e a se sentirem seguros quando praticam algumas leves tentativas de virtude e ainda imaginam, sem fazer nada de proveito, que estão a transportar um monte de um lugar para outro. Vendo-os neste estado, o demônio lhes oferece outras distrações e tentações, e com um pouco apreço que fazem das leis e práticas comuns da vida religiosa, vêm a voltar em quase todas, julgando que tudo é de pouca importância. Chegam a perder a compreensão da virtude e a viver em falsa segurança. Progressivas quedas até o pecado. Tu, porém, minha filha, quero que te guardes de tão perigosa ilusão. Lembra que o descuido voluntário prepara caminho de uma imperfeição a outra. Estas levam aos pecados veniais e estes aos mortais. De um abismo a outro chega-se ao total desprezo e indiferença por qualquer mal. Para prevenir este perigo, deve-se barrar de muito longe a correnteza, porque uma ação e cerimônia que parece pequena é antemurada que detém longe o inimigo, e os preceitos e leis das obras maiores e obrigatórias são um muro da consciência. Se o demônio rompe e ganha a primeira defesa, está mais próximo de ganhar a segunda. Se nesta faz alguma brecha de pecado, ainda que não seja gravíssimo, já tem mais fácil e seguro o assalto do reino interior da alma. Debilitada pelos atos e hábitos viciosos, sem a força da graça, não tem fortaleza para resistir, sem encontrar resistência. Dela se assenhoreia o demônio, dominando-a e tiranizando-a. Exortação à fidelidade. Considera, pois, caríssima, que grande dever ser teu desvelo entre tantos perigos e quanta tua obrigação de não dormir no meio deles. Lembra-te que és religiosa, esposa de Cristo, prelada, instruída, esclarecida e cumulada de tão singulares benefícios. Por todos estes títulos e outros em que deves meditar, mede teu cuidado, pois por todos deves correspondência e gratidão ao teu Senhor. Trabalha em ser pontual no cumprimento de todas as cerimônias e leis da vida religiosa, e para ti não haja lei, preceito, nem ato de perfeição que seja pequeno. Não desprezes, nem esqueças nenhuma. Observa todas com rigor, porque aos olhos de Deus tudo é grande e precioso, quando feito para lhe agradar. Não há dúvida que ele se compraz em ver executado o que manda, e se ofende quando vê desprezado. Em tudo considera que tens esposo a quem agradar, Deus a quem servir, Pai a quem obedecer, e juiz a quem temer, e mestra a quem imitar e seguir. Meios para ser fiel. Para executares tudo isso, hás de renovar em teu ânimo a enérgica resolução de não ouvir tuas inclinações.
nem consentir na frouxidão remissa de tua natureza. Não omitas pela dificuldade que sentires ação ou cerimônia alguma, ainda que seja beijar a terra, como costumas fazer, segundo o costume da vida religiosa. O pouco e o muito, pratica-o com amor e constância, e serás agradável aos olhos de meu filho e os meus. Nas obras de superrogação, pede conselho ao teu confessor e prelado. Antes suplica a Deus que lhes dê acerto. E aproxima-te desprendida de toda inclinação e apego particular. O que te ordenarem, ouve-o, grava-o em teu coração e executa-o com pontualidade. Se for possível recorrer à obediência e conselho, nunca por ti mesma te determines a coisa alguma, por melhor que te pareça, porquanto a vontade de Deus sempre te será manifestada pela santa obediência. Capítulo 5. Grau perfeitíssimo das virtudes de Maria Santíssima, em geral e modo como as praticava. Definição da virtude. Como as possuía Maria Santíssima. A virtude é um hábito que adorna e enobrece a faculdade racional da criatura, inclinando-a aos bons atos. Chama-se hábito por ser uma qualidade permanente, que dificilmente se separa da potência, diferente do ato transitório que não permanece. Inclina as faculdades espirituais para a virtude e facilita-lhes os atos, tornando-os bons, o que por si só não faz a potência, porquanto ela é indiferente, para as obras boas ou más. Desde o primeiro instante de sua existência, Maria Santíssima foi adornada com os hábitos de todas as virtudes em grau eminentíssimo. Continuamente foram aumentando com nova graça e com os atos perfeitos com que as exercia. Crescia também os altíssimos merecimentos procedentes dessas mesmas virtudes que o Senhor lhe infundira. Nossa Senhora não tinha que vencer más inclinações, mas pôde progredir na virtude. As potências dessa soberana Senhora não eram desordenadas, nem tinham que vencer repugnâncias, como temos todos nós, os demais filhos de Adão, porque não foi atingida nem pela culpa, nem pelo fomes, que inclina o mal e se opõe ao bem. Suas ordenadas faculdades tinham, porém, capacidade para, mediante os hábitos virtuosos, se inclinarem ao melhor e mais perfeito, ao mais santo e louvável. Além disto, era criatura passível e pura. Estava sujeita a sentir pena, a inclinar-se ao descanso lícito, a deixar de fazer algumas obras, pelo menos as de superrogação e sem culpa. Poderia sentir alguma propensão a não fazê-las. Para vencer esta natural propensão de apetite, ajudaram-na os perfeitíssimos hábitos das virtudes. Com as inclinações destas, a Rainha do Céu cooperou tão varonilmente, que em nenhum ato frustrou ou impediu a força com que a moviam e a aperfeiçoavam em todas as ações. Perfeições de suas virtudes infusas e adquiridas. Com esta harmonia e beleza de todos os hábitos virtuosos, achava-se a alma santíssima de Maria, tão iluminada, enobrecida e dirigida ao bem e último fim da criatura, tão fácil, pronta, eficaz e alegre em fazer o bem, que se fora possível penetrar com nossa fraca vista aquele sagrado recesso de seu peito, seria para as criaturas o objeto mais belo, admirável e de maior gozo depois do mesmo Deus. Tudo estava em Maria Santíssima como em seu próprio centro e esfera. Suas virtudes possuíam inteira perfeição sem que pudesse dizer
Falta-lhe isto para ser belo e completo, além das virtudes que recebeu por modo infuso, que também as adquiriu pelo exercício. Nas demais almas costuma-se dizer que um ato não pode se chamar virtude, por serem necessários muito repetidos para adquiri-la. Os atos de Maria Santíssima, porém, eram tão eficazes, intensos e perfeitos, que um só deles excedia a todas as demais criaturas. De acordo com isto, quais seriam os hábitos que essa Divina Senhora adquiriu com as suas próprias obras, se seus atos virtuosos foram tão frequentes e cada qual no mais perfeito grau de eficiência? A finalidade no agir também torna o ato virtuoso, porque deve ser bom e bem feito em Maria, Senhora Nossa. Foi Deus o supremo fim de todas as suas obras. Nada fez sem ser movida pela graça e sem ter em vista a maior glória e beneplácito do Senhor. Assim Derese em Maria Santíssima, como a exercitava. Estes dois gêneros de virtude, infusas e adquiridas, assentam-se sobre outra virtude chamada natural, porque nasce em nós com a mesma natureza racional e denomina-se sinderese. É um conhecimento que a luz da razão tem sobre os primeiros fundamentos e princípios da virtude e a correspondente inclinação da vontade para ela. Por exemplo, saber que deves amar a quem te faz bem, que não deves fazer aos outros o que não queres que te façam, e etc. Na Rainha Santíssima, essa virtude natural, ou sinderese, foi excelentíssima. Dos princípios naturais deduzia com suma e profunda clareza as consequências de tudo quanto era bom, ainda que estivesse muito remoto, porque raciocinava com incrível vivacidade e retidão. Para estes raciocínios, valia-se da notícia infusa que recebera sobre as criaturas, especialmente as mais nobres e universais, os céus, o sol, a lua, as estrelas e a disposição de todos os orbes e elementos. Em tudo discorria do princípio ao fim, convidando a todas essas criaturas que louvassem o seu Criador. Pedia-lhes que atraíssem o homem, dando-lhe, o quanto possível, o conhecimento de Deus que por elas podia receber, e não detivessem de chegar ao Criador e Autor de tudo. As virtudes teologais e morais em Maria. As virtudes infusas são de duas ordens, ou classes. Na primeira ordem entram somente as que têm Deus por objeto imediato. Por isto chamam-se teologais: a fé, a esperança e a caridade. Na segunda ordem estão todas as outras virtudes que têm por objeto próximo algum meio ou bem honesto que conduz a alma ao último fim, a saber, o mesmo Deus. Estas chamam-se virtudes morais, porque pertencem aos costumes. Ainda que sejam muitas, ligam-se a 4 centrais, que por isso se denominam cardeais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Sobre todas essas virtudes e suas especiais falarei adiante. O que puder, declarando como todas em geral e em particular encontravam-se nas potências da soberana rainha. Agora advirto em geral que nenhuma lhe faltou em grau perfeitíssimo, e com elas todos os dons do Espírito Santo, seus frutos e bem-aventuranças. Nenhum gênero de graça e favor necessário para a belíssima perfeição de sua alma e potências deixou Deus de lhe infundir. Desde o primeiro instante de sua conceição, tanto na vontade como no entendimento, onde possuiu os hábitos e espécies das ciências. Para dizê-lo de uma vez, tudo o que de bom lhe pôde dar o Altíssimo como a mãe de seu filho, sendo ela pura criatura, tudo lhe foi dado em supremo grau. A isto acrescentou-se ainda o crescimento de todas as suas virtudes, as infusas, porque as aumentava com os seus merecimentos, e as adquiridas, porque as concebeu e adquiriu com os intensíssimos e meritórios atos que praticava. Doutrina da Mãe de Deus e Virgem Santíssima.
dons conferidos por Deus às criaturas. Minha filha, a todos os mortais, sem exceção, o Altíssimo comunica a luz das virtudes naturais. Aos que com elas e o auxílio divino se dispõem, lhes concede as infusas ao justificá-los pelo batismo. Autor da natureza e da graça distribui estes dons, mais ou menos segundo sua equidade e beneplácito. No batismo, infunde as virtudes da fé, da esperança e caridade, seguidas de outras, para que, colaborando com elas, a criatura pratique o bem. Deste modo, não só conservará os dons recebidos em virtude do sacramento, mas ainda adquirirá outros com suas próprias obras e merecimentos. Esta seria a suma felicidade dos homens se correspondessem ao amor que seu Criador e Redentor lhes manifesta. Aformoseia suas almas e facilita-lhes com os hábitos infusos o virtuoso exercício da vontade. A falta de correspondência, porém, a tão inestimável benefício, torna-os extremamente infelizes, pois esta deslealdade constitui a primeira e maior vitória do demônio sobre eles. Facilidade e recompensa da virtude. Quanto a ti, quero que exercites com incessante diligência as virtudes naturais e sobrenaturais. Isso te levará a adquirir os hábitos de outras virtudes que podes conquistar, mediante frequentes atos daqueles que graciosa e liberalmente Deus te comunicou. Os dons infusos unidos aos que a alma adquire formam um conjunto de admirável beleza e adorno de sumo agrado aos olhos do Altíssimo. Advirto-te, caríssima, que tendo sido teu Senhor em tais benefícios tão liberal para com tua alma, e tendo-a enriquecido com as ricas joias de sua graça, se fores ingrata, tua culpa e responsabilidade serão maiores do que a de muitas gerações. Pondera a nobreza das virtudes, o quanto ilustram e embelezam a alma, se não tivessem outra utilidade e se não lhe seguisse outra recompensa. Somente o possuí-la seria grande prêmio em vista de sua própria excelência. O que engrandece, entretanto, as virtudes é terem por fim último o próprio Deus, a quem conduzem pela perfeição e verdade que encerram, alcançando tão alto prêmio da posse de Deus, fazem a criatura infeliz e bem-aventurada. Capítulo 6. A virtude e o exercício da fé em Maria Santíssima. Fundamento e medida desta virtude em Maria. Em breves palavras, resumiu Santa Isabel, como refere o evangelista São Lucas, 1,45. A grandeza da fé em Maria Santíssima, quando lhe disse: Bem-aventurada és porque creste, por isso cumprir-se-ão em ti as palavras e promessas do Senhor. Pela felicidade e bem-aventurança desta grande senhora e por sua inefável dignidade, deve ser medida na sua fé. Foi tal e tão excelente que, por haver crido, chegou à maior grandeza, depois do próprio Deus. Acreditou no maior dos sacramentos e mistérios que nela seria realizado. Tal foi a prudência e a ciência divina de Maria, Senhora nossa, para dar crédito a esta verdade, tão nova e nunca vista, que transcendeu todo o humano e angélico entendimento. Somente na sabedoria divina pôde ser forjada a sua fé, como em oficina do imenso poder do Altíssimo, onde todas as virtudes desta rainha foram fabricadas pelo braço de Sua Alteza. Sinto-me sempre tolhida e embaraçada para falar destas virtudes, principalmente das interiores, enquanto a inteligência e luz que delas me são dadas são muito vastas. Extremamente limitados são os termos humanos para expressar os conceitos e atos da fé concebidos no entendimento e espírito da mais fiel de todas as criaturas. Direi o que puder, reconhecendo a minha incapacidade para satisfazer meu desejo e ainda mais o assunto. Grandeza da fé em Nossa Senhora.
O que é a fé? A fé da Virgem Santíssima foi assombro para toda a natureza criada e ostensivo prodígio do poder divino. Nela encontrou-se esta virtude no supremo e perfeitíssimo grau que pôde atingir, e de certo modo satisfez a Deus pela falta e mediocridade da fé em todos os demais homens. Aos mortais viadores concedeu o Altíssimo esta virtude para, sem impedimento da carne mortal, receberem conhecimento da divindade e de seus mistérios e obras admiráveis. Conhecimento com verdade tão certa, infalível e segura, como se o vissem face a face, assim como o veem os anjos e os bem-aventurados, o mesmo objeto e a mesma verdade que eles possuem claramente. Nós cremos sob o véu e obscuridade da fé. Valor da fé. Quão pouco é apreciada, Maria compensou esta falha das criaturas. Este inestimável benefício, mal conhecido e menos agradecido pelos mortais, bem faz entender, olhando-se para a terra, quantas nações, reinos e províncias o têm desmerecido, desde o princípio do mundo. Quantas, infelizmente, rejeitaram a fé, quando o Senhor, com liberal misericórdia, a havia concedido. Quantos fiéis, recebendo-a sem merecer, a inutilizam e a possuem como farsa, ociosa, sem proveito, nem utilidade para com ela se encaminhar ao último fim, onde os devia dirigir e guiar. Convinha, pois, a divina equidade, que este lamentável prejuízo tivesse alguma compensação, que tão incomparável benefício recebesse adequada e proporcionada correspondência, quanto fosse possível às criaturas, e que entre estas se encontrasse alguma na qual essa virtude alcançasse grau perfeitíssimo para ser modelo e medida para todos os mais. Maria, modelo e mestra de fé para os mortais. Tudo isto se achou na fé da Virgem Santíssima. Somente por ela e para ela, ainda que essa senhora fosse a única criatura do mundo, seria muitíssimo conveniente que Deus criasse essa excelente virtude da fé. Somente Maria Santíssima satisfez a divina providência, para que, a nosso modo de entender, a formação desta virtude não ficasse frustrada pela falta de correspondência dos mortais. Esta falha foi preenchida pela fé da soberana rainha, realizando em si com suma e possível perfeição a divina ideia desta virtude. Todos os demais crentes podem se regular e medir pela fé desta senhora e serão mais ou menos fiéis, quanto mais ou menos se ajustarem à perfeição de sua incomparável fé. Para isto foi escolhida e eleita mestra e modelo de todos os crentes, inclusive dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e de todos quantos, como eles creram ou crerão os artigos da fé cristã até o fim do mundo. Fé e visão em Maria. Alguém poderia objetar que não se adequava na Rainha do Céu o exercício da fé suposto haver muitas vezes recebido a clara visão da divindade, ou outras muitas a visão abstrativa, o que também dá a evidência do que o entendimento conhece, como disse acima, e adiante tornarei a repetir. A dúvida procederá de que a fé é a substância das coisas que esperamos e argumentos das que não vemos, como diz o apóstolo. Quer dizer que das coisas que esperamos na futura vida e bem-aventurança, não temos outra presença nem substância ou essência, enquanto somos viadores, senão aquela que a fé contém em seu objeto, crido obscuramente, como por um espelho. Mas a força deste hábito infuso que inclina a crer o que não vemos e a certeza infalível do que é crido, produzem para o entendimento argumento eficaz e infalível e leva a vontade a crer, segura e sem temor, o que deseja e espera. Conforme a esta doutrina, se a Virgem Santíssima nesta vida chegou a ver e possuir a Deus, o que é o mesmo, sem o véu da fé obscura, parece que não lhe faria obscuridade para crer mediante a fé, o que havia visto claramente face a face. Mas ainda sabendo-se que em seu entendimento permaneciam as espécies recebidas na visão,
clara ou evidente da divindade. Concordância entre fé e visão na alma de Maria Santíssima. Esta dúvida não derroga a fé em Maria Santíssima, antes a eleva e engrandece. Desejou o Senhor que sua mãe fosse tão admirável no privilégio desta virtude da fé, como também na esperança que transcendesse a qualquer ordem comum dos outros criadores. Quis que seu excelente entendimento, para vir a ser mestra e artífice dessas grandes virtudes, fosse ilustrado umas vezes por atos perfeitíssimos de fé e esperança, e outras vezes com a visão ou posse, ainda que de passagem, do fim e objeto que acreditava e esperava. Em sua origem, conheceria e saborearia as verdades que, como mestra dos crentes, teria que ensinar a crer pela virtude da fé. Unir ambas as coisas na alma santíssima de Maria era fácil ao poder de Deus. Além disso, era como devido à sua Mãe Puríssima, a quem nenhum privilégio, por grande que fosse cedia, nem poderia faltar. Quando exercitava a fé obscura, verdade é que, com a clareza do objeto conhecido, não se coaduna a obscuridade da fé, mediante a qual cremos o que não vemos. Nem a posse pode coexistir com a esperança. Quando Maria Santíssima gozava destas evidentes visões, ou quando usava das espécies que, com evidência ainda que abstrativa, lhe manifestavam os objetos, também não exercitava os atos obscuros da fé, nem usava deste hábito, mas apenas o da ciência infusa. Mas nem por isto lhe permaneciam ociosos os hábitos das virtudes teologais da fé e esperança. Para Maria Santíssima exercitá-los, o Senhor suspendia o concurso ou detinha o uso das espécies claras e evidentes, com que cessava a ciência atual, deixando operar a fé obscura. Neste perfeitíssimo estado, permanecia em certos tempos a soberana rainha, ocultando-lhe o Senhor as notícias claras, como sucedeu no altíssimo mistério da encarnação do Verbo, conforme direi em seu lugar. Sua fé no mistério da encarnação. Não convinha que a Mãe de Deus faltasse a recompensa dessas virtudes infusas da fé e esperança. Para consegui-la, tinha que merecê-la. E para merecê-la devia exercitar os atos proporcionados à recompensa. Como esta foi incomparável, assim o foram os atos de fé que praticou esta grande senhora em todas e em cada uma das verdades católicas. Conheceu e creu a todas, explicitamente, com altíssima e perfeitíssima crença diviadora. Certo que quando o entendimento possui a evidência do que conhece, não aguarda para crer o consentimento da vontade. Antes que ela lhe o mande, é compelido pela mesma clareza a dar firme assentimento. Tal ato de crer o que não pode negar não é meritório. Quando, porém, Maria Santíssima uniu a embaixada do arcanjo, foi digna de incomparável prêmio, porque o mereceu na aceitação de tal mistério. O mesmo sucedeu em outros que acreditou. Em tais ocasiões, o Altíssimo dispunha que usasse da fé infusa, e não da ciência, ainda que com esta também teria mérito, pelo amor com que a exercitava, como em diferentes passagens, e disse: a fé que Maria exercitou na perda do menino Jesus e na paixão. Tampouco foi-lhe dado o uso da ciência infusa quando perdeu o menino, ao menos para saber onde ele se encontrava, assim como conhecia outras coisas mediante aquela luz. Nessas ocorrências também não gozava das espécies claras da divindade, como aconteceu ao pé da cruz, quando o Senhor suspendeu na alma santíssima de sua mãe a visão e as operações que lhe impediram a dor. Então convinha que sofresse somente com fé e esperança. Tal não aconteceria se gozasse de qualquer visão ou notícia, ainda que fosse abstrativa da divindade, porque este gozo naturalmente impediria a dor. Se Deus não fizesse novo milagre para a pena e gozo subsistirem juntos, não convinha tal milagre, pois emanavam-se bem na Rainha do Céu o mérito e imitação de seu Filho Altíssimo, Santíssimo, pelo padecer,
com as graças e as excelências de mãe. Por isto procurou o menino com aflição, conforme ela o disse, na fé viva e esperança, praticou-as também na paixão e ressurreição de seu único e amado filho. Nesta ocasião foi ela a única depositária da fé da Igreja, ficando essa virtude concentrada toda em sua mestra e fundadora. A continuidade de sua fé. 3 qualidades ou excelências particulares podem ser consideradas na fé em Maria Santíssima: a continuidade e a intensidade e a inteligência com que acreditaram. A continuidade era interrompida somente quando, com claridade intuitiva ou evidência abstrativa, via a divindade, como já disse, para discriminar os atos interiores do conhecimento de Deus, que tinha a Rainha do Céu, ainda que somente o Senhor que os concedia pôde saber quando e em que tempo sua Mãe Santíssima exercitava uns e outros atos. Não resta dúvida que seu entendimento jamais esteve ocioso e nunca perdeu a Deus de vista sequer um instante. Desde o primeiro de sua conceição, se a fé se suspendia, era porque gozava da divindade por clara visão ou por altíssima ciência infusa. Se o Senhor lhe ocultava este conhecimento, operava a fé. A sucessão e diversidade destes atos formavam harmoniosíssima melodia na mente de Maria Santíssima, para cuja consideração o Altíssimo convidava os espíritos angélicos, conforme disse nos cânticos. Tu que habitas nos jardins, nossos amigos estão atentos, faze-me ouvir a tua voz. A sua intensidade, a eficácia ou intensidade da fé desta soberana princesa excedeu a de todos os apóstolos, profetas e santos juntos, e atingiu ao supremo que pôde caber em pura criatura. Não somente ultrapassou todos os crentes, mas teve a fé que faltou em todos os infiéis que não têm crido, e com sua fé todos poderiam ter sido iluminados. Foi sua fé de tal modo firme e constante, como se viu no tempo da paixão, quando os apóstolos duvidaram. Se fossem reunidas todas as tentações, enganos, erros e falsidades do mundo, não poderiam fazer oposição nem abalar a invencível fé da Rainha dos Fiéis. A fundadora e mestra da fé a todos venceria e de todos sairia triunfante. Sua inteligência. A clareza ou inteligência com que acreditava explicitamente em todas as verdades divinas não se pode explicar por palavras, sem com elas obscurecê-la. Sabia Maria Puríssima tudo quanto acreditava e acreditava em tudo quanto sabia, porque a ciência infusa teológica da credibilidade dos mistérios da fé e sua inteligência estiveram nesta sapientíssima Virgem e Mãe, no mais alto grau possível em pura criatura. Possuía em ato esta ciência e memória de anjo, sem esquecer o que uma vez aprendia. Sempre usava desta potência e dom para crer profundamente, salvo quando, por divina disposição, Deus ordenava que por outros atos lhe fosse substituída a fé, conforme acima disse. Fora do estado de compreensora, possuía no de viadora a mais alta e imediata fé, inteligência, para crer e conhecer a Deus com a notícia clara da divindade. Com isto, seu estado transcendia ao de todos os viadores, constituindo ela somente um singular gênero de viadora ao qual ninguém pôde chegar. Os méritos de sua fé e seu poder para conceder essa virtude. Ao praticar os atos de fé e esperança no estado mais inferior e ordinário, excedia todos os santos e anjos, amando mais que eles, os sobrepujou nos merecimentos. Qual seria então sua atividade, merecimento e amor, quando era elevada pelo poder divino a outros benefícios e estado mais sublime da visão beatífica? O claro conhecimento da divindade? Se ao entendimento angélico faltaria capacidade para entendê-lo e penetrá-lo, como terá palavras para o explicar uma criatura terrena?
Ao menos quisera eu que os mortais conhecessem o valor e preço desta virtude da fé, considerando-a neste divino modelo, onde ela chegou ao ápice de sua perfeição e adequadamente preencheu o fim para o qual foi formada. Cheguem os infiéis hereges, pagãos, idólatras, à mestra da fé, Maria Santíssima, para serem iluminados em seus enganos e tenebrosos erros, e encontrarão seguro caminho para atinar com o fim último para o qual foram criados. Cheguem também os católicos e conheçam o copioso prêmio desta excelente virtude e peçam, como os apóstolos, ao Senhor que lhes aumente a fé, não para igualar a de Maria Santíssima, mas para imitá-la e segui-la, pois a sua fé nos instrui e dá a esperança de conseguirmos tal graça, mediante seus altíssimos merecimentos. A fé do pai de todos os crentes, Abraão. São Paulo chamou o patriarca Abraão pai de todos os crentes, por haver sido o primeiro a receber as promessas do Messias e por ter crido em tudo quanto Deus lhe prometeu, esperando contra toda a esperança. Quis assim declarar quão excelente se mostrou a fé do patriarca, pois acreditou nas promessas do Senhor, quando humana e naturalmente delas nada podia esperar. Creu que sua mulher Sara, estéril, lhe daria um filho. Creu ainda que depois deste filho ser oferecido em sacrifício, segundo lhe era ordenado, lhe ficaria inumerável descendência, conforme lhe prometia o mesmo Senhor. Tudo isto, que naturalmente era impossível, creu Abraão que Deus realizaria pelo seu poder sobrenatural. Por esta fé, mereceu ser chamado pai de todos os crentes e receber assim a circuncisão, sinal dessa fé pela qual havia sido justificado. Maria, mãe de todos os crentes. Nossa Preexcelsa Senhora, Maria, entretanto, tem maiores títulos que Abraão para ser chamada mãe da fé e de todos os crentes. Em sua mão está arvorado o estandarte e vesti-lo da fé para todos os crentes da lei da graça. O patriarca foi o primeiro na ordem do tempo, destinado para pai e cabeça do povo hebreu. Grande e excelente foi sua fé em Cristo, nosso Senhor prometido, e nas palavras do Altíssimo. Todavia, em todas estas obras, foi a fé da Virgem Santíssima sem comparação, mais admirável e assim primeira em dignidade, maior dificuldade e até impossibilidade do que uma anciã estéril. Era uma virgem conceber dar à luz. Não estava o patriarca Abraão tão certo de que se executaria o sacrifício de Isaque, como estava Maria Santíssima, de que efetivamente seria sacrificado seu Filho Santíssimo. Foi ela quem creu e esperou em todos os mistérios, ensinando a toda a Igreja como deveria crer no Altíssimo e nas obras da redenção. Assim, conhecida a fé de Nossa Rainha Maria, não resta dúvida, ser ela a mãe dos crentes e modelo da fé e esperança católica. Para concluir esse capítulo, digo que Cristo, nosso Redentor e Mestre, sendo compreensor e gozando sua alma santíssima da suma glória e visão beatífica, não tinha fé, não podia praticá-las, nem ser mestre dessa virtude. O que não pôde fazer o Senhor por si mesmo, quis fazê-lo por sua Mãe Santíssima, constituindo-a fundadora, mãe e exemplar da fé da sua Igreja Evangélica, no dia do juízo universal. Será esta soberana Senhora e Rainha, juiz que assistirá particularmente com seu Filho Santíssimo no julgamento dos que não têm crido, apesar de terem no mundo visto seu exemplo. Doutrina da Mãe de Deus e Senhora Nossa. Benefício da fé. Minha filha, o inestimável tesouro da virtude da fé divina não é descoberto pelos mortais de olhar carnal e terreno. Não sabem dar a estimação e o apreço merecido por este dom e benefício de incomparável valor. Considera, caríssima, qual era o estado do mundo sem a fé. E qual seria o de hoje, se meu filho não a conservasse?
Quantos homens que o mundo tem celebrizado por grandes, poderosos e sábios precipitaram-se, por lhes faltar a luz da fé, em abomináveis pecados e das trevas da infidelidade, para as eternas trevas do inferno. Quantos reinos e países cegaram-se, e hoje arrastam após si outros mais cegos, até caírem todos no fosso das penas eternas. A estes seguem os maus fiéis, e crentes que têm recebido esta graça e benefício da fé, mas vivem como se não a tivessem. Valor da fé. Não te esqueças, minha amiga, de agradecer esta preciosa pérola. Recebeste-a do Senhor como penhor e vínculo do desposório que contigo celebrou, trazendo-te ao tálamo de sua santa igreja, para depois te levar ao de sua visão beatífica. Exercita sempre esta virtude da fé, pois ela te aproxima do fim último, para o qual caminhas, e do objeto que desejas e amas. Ela ensina o caminho certo da eterna felicidade, ilumina as trevas da existência mortal dos viadores, e os conduz seguros à posse de sua pátria, para onde deveriam caminhar, se não estivessem mortos pela descrença e pecados. Ela desperta as demais virtudes, serve de alimento ao justo e o sustenta em seus trabalhos. Ela confunde e atemoriza os infiéis e os crentes tíbios e negligentes no agir, porque lhes recorda nesta vida os pecados e o castigo que os espera na outra. A fé é poderosa para tudo, pois a quem crê nada é impossível, mas tudo pode e consegue. Esta virtude ilumina e enobrece o entendimento humano, orientando-o para não errar nas trevas de sua natural ignorância. Com ela, a inteligência ultrapassa a si mesma para ver e entender com infalível certeza o que não alcançaria com suas próprias forças. Chega a crer com tanta certeza como se eu visse com evidência. Ela liberta o entendimento da grosseria que leva o homem a crer apenas naquilo que com sua limitação alcança. Enquanto a alma vive no cárcere do corpo corruptível, muito pequeno e limitado é seu alcance, por estar o entendimento sujeito ao grosseiro uso dos sentidos. Estima, pois, minha filha, esta preciosa pérola da fé católica que Deus te concedeu. Conserva-a e faz uso dela com apreço e reverência.